Olá, meus aventureiros, tudo bom? Hoje nós vamos a mais uma entrevista. Hoje com o Túlio, ele teve uma experiência no Work and Travel. Na verdade, ele trabalhou em 3 lugares e vai contar um pouquinho de tudo isso pra gente. Então, pode se apresentar um pouquinho agora. Bom, meu nome é Túlio. Eu trabalhei entre 2018 e 2019 na Califórnia e depois eu terminei a temporada em Utah. E depois, no próximo ano, 2019, 2020, eu fui direto para Utah e trabalhei a temporada inteira lá. Então, vamos lá. A primeira parte que você trabalhou na Califórnia, onde foi? Foi no Parque Nacional do Yosemite, atrás de ti, inclusive. E foi uma experiência interessante. Eu trabalhei de dishwasher e é um trabalho puxado, bem puxado. E eu não era muito fã, não, mas pagava bem, pelo menos. Mas pagava bem. Quanto que era que você recebia por hora, mais ou menos? Eu comecei ganhando US$ 11 por hora Uhum, e depois subiu para 12. Eu acho que a Califórnia aumentou o salário mínimo naquele momento. entendi. Então, Mas, o lado bom que pagava bem era que a gente pagava pouco housing. Era bem baixo o housing, era US$ 20 por semana. Então, isso fazia sobrar muito dinheiro. ai, com certeza. Mas o housing era como? Você dividia quarto, era compartilhado? Eu dividi, foi o melhor housing que eu já vi, na verdade. Era compartilhado com mais um colega. O housing era super bom, o do Yosemite, tinha 2 camas, o quarto era bem espaçoso e tinha, inclusive, dois closets. Então, eu achei muito bom, mas é, valia a pena pelos US$ 20. Mas aí vocês tinham algum lugar, assim, tipo, de cozinha compartilhada, Sim. lugarzinho para sentar, para conversar, para trabalhar, não sei, qualquer coisa assim? Sim, tinha cozinha. A cozinha era meio que fora do prédio, era no meio do prédio, mas tu tinha que ir na rua. E aí a cozinha tinha uma sala de convivência bem boa, inclusive, e com mesa e tal, e a gente podia trabalhar. Mas se eu me lembro bem, não tinha Wi-Fi, então era ruim porque não dava para usar o computador. Mas era bom, era interessante. Era interessante. Apesar de tudo, era interessante. Mas É. você, existia outros trabalhos com J1 lá dentro do parque ou não? Porque você não trabalhava pro parque, né? Não era tipo pro Parque Nacional. Era dentro de um estabelecimento que ficava dentro do parque, correto? Isso, perfeito. Na verdade, o parque em si ele é controlado por uma empresa. É tipo, pelo que eu entendi, é um contrato que a empresa assume por uma quantidade de anos. E aí eles controlam todas as operações do parque e algumas operações ainda ficam a cargo do governo. Então, eu trabalhava para a empresa. Essa empresa que controlava os hotéis e restaurantes, ela tinha 2 serviços na minha época para o inverno, que era a housekeeper, que é camareira, e dishwasher, que é lavador de prato para o restaurante. E, infelizmente, eram só essas opções. Nossa, tem uma coisa que eu odeio fazer, é lavar louça. É, Gente, eu também. Agora, eu descobri que eu também. eu também é ótimo. Mas então vocês nem tinham possibilidade de um second job lá, por exemplo. Mais ou menos. Depois começou a temporada de esqui, que no Yosemite é muito fraca, por causa da neve, que é muito pouca, e também porque é bem longe o local. Então, alguns amigos pegaram second job como operador de lift e algumas coisas relacionadas a esqui. Mas, no geral, não. Era bem difícil o second job, e principalmente eram 2 trabalhos muito pesados, housekeeper e dishwasher. Então, tu nem quer fazer second job. Eu, pelo menos, não queria. Entendo. Não, parece. E tu também pode trabalhar, digamos, se tu é housekeeper, tu pode trabalhar como dishwasher de noite ou algo do tipo. E a minha câmera desligou. Entendi. Então, mas as duas profissões vocês chegavam a ganhar tips ou não? Não, nenhuma. Na verdade, housekeeper, eu acho que não. Eu sei que o pessoal nunca comentava muito. E dishwasher, com certeza, não. Entendi. É, mas você falou que era puxado. Você falou que era puxado porque, tipo, o trabalho realmente é puxado? Ou porque vocês trabalhavam muitas horas por dia? Vocês faziam, tipo, 40 horas ou mais? Então, eu tinha sempre espaço para fazer mais, mas é muito puxado. Eu trabalho, basicamente,
explicando rapidinho, era dentro da mesma cozinha do restaurante, essa cozinha servia para 2 ou 3 restaurantes no mesmo prédio, e tinham 2 partes da dishwasher, que era pratos e material pesado da cozinha. E eu nunca imaginei que uma panela poderia ficar tão pesada depois de 6 horas trabalhando. É ridículo. Fica muito. Uma coisa que parece leve. Tu começa na primeira hora, de boa, tranquilo, só vai. Depois de 5 horas, tu já tá que não aguenta mais. E na primeira semana, dor nas costas é horrível. E na cabeça também, porque é muito barulho. Porque tá na cozinha, né? Muita panela, muito barulho, com certeza. Também. Não, as máquinas mesmo. É muita máquina. Só a máquina de lavar prato fazia um barulhão horrível. Era muito ruim. Mas, apesar de tudo, você gostou. Na pouca temporada que você ficou. A experiência 100%. É muito bom e vale muito. Apesar de tudo. Apesar de tudo. Você via, tipo, algum benefício do empregador? Sei lá, alguns dão refeição, alguns dão, tipo, vale esqui, enfim, você desconto, você tinha alguma coisa? Tudo isso. Como eu trabalhava no restaurante, eu comia de graça. Tudo? O chefe, inclusive, tudo. Ele insistiu que eu pegasse tudo de graça. Eu não sei se era para todo mundo. Eu acho que para a cozinha era todo mundo, assim. Ele chegou primeiro dia, super gente boa, ele chegou para mim e disse: eu insisto que tu venha aqui, pegue tudo de graça, inclusive que tu tenha o day off. Só vem aqui, pega comida, que é tranquilo. Me chama se tu precisar. Tinha esqui de graça, eu acho. O esqui era de graça para ir esquiar, mas o equipamento tinha que alugar. Mas a gente conseguia de graça, então era tranquilo. Entendi. Nossa, que da hora, hein? Porque a comida, você tem um gasto com comida, né? Você não teve, podia comer o quanto quisesse. Aham, isso era muito bom. Com certeza, com certeza. E você comentou do housing, etc. Mas como que era a região, né? Porque, enfim, é o inverno, então neva. Mas é tipo aquele frio, assim, tipo, menos 40 graus ou era tipo menos 10 graus? Tinha sol? Como é que era essa sensação, assim? O Yosemite, eu vou te falar que eu não fui o maior fã. A região ela é muito distante, tu não tem muito acesso à cidade, é muito difícil. Tu Uhum. tem que se limitar às lojas que tem dentro do próprio parque. O parque em si, eu achei muito úmido, no sentido de tem muita árvore e não pega tanto sol, então a umidade da noite fica. Isso eu não gostava. Mas não era tanto frio. Era tipo... é tipo o inverno aqui do Rio Grande do Sul. Era mais ou menos uns 0 graus, um pouco menos. No topo das montanhas tinha neve, mas não era tanta neve. Eu, pelo menos, não vi tanta neve. Quando eu me mudei para Utah, que daí sim eu encontrei um frio bem maior, muito mais neve. Eu sei que a profundidade da montanha, uma vez em Utah, era 3 metros de profundidade da neve na montanha, que eles medem todo dia. Então, isso foi bastante. E Utah chega a temperaturas de menos 20. A que eu vi, que foi a menor, foi 1 grau Fahrenheit, que eu acho que é negativo 17. Então, é bem diferente, mas sem problemas. Entendi. Então acabava que lá, assim, quando você tinha day off, eu tava tranquilo, você tava mais com seus amigos, não passeava pelo parque, não ia para fora porque era longe. No Yosemite tu não tem essa opção de ir para fora. Tu depende de um shuttle, de uma van da própria empresa que Uhum. leva em alguns dias específicos, que normalmente é uma vez por semana, mas na maioria das vezes nem tem. Ó. Então tu depende disso para ir para cidades. Isso é ruim. Mas eu passava fazendo trilha e com os amigos e tal. E era interessante. Era bom, mas a minha opinião, eu não fui o maior fã do Yosemite porque cansa. Tipo, e eu fui no momento que eu fui durante o shutdown do governo americano, no início de 2019. Então, várias partes do próprio parque estavam fechadas. Não tinha os rangers, que eu acho que eles devem trazer uma experiência muito interessante, os park rangers. Pelo que eu entendi, que eu nunca vi, porque estava fechado. Eles são tipo guias turísticos do parque e histórias, e tem os museus deles, mas estava Aham. tudo fechado. Então, depois de 2 semanas, no meu entender, e eu não sou fã de natureza, eu acho que não já estava demais. Aham. Então tinham poucas trilhas abertas, então tipo, meio que acabou enjoando da sua perspectiva. Talvez se fosse em um outro Sim. momento, que tudo tá aberto, tem essa questão da história, dessa troca cultural maior, fosse melhor a sua experiência.
Principalmente durante o verão, eu acho que seria muito melhor. Que eles têm um monte de atividades que só tem no verão. Mas Sim. aí eu descobri que dava para esquiar, e a minha câmera desligou. Aí eu descobri que dava para esquiar no Yosemite, que foi também um achado, e eu nunca tinha esquiado na vida, eu simplesmente me apaixonei por isso. E aí ficou mais divertido. Sim, com certeza. Eu quero muito ir pra lá, tipo, é um parque que eu quero muito conhecer, mas, assim, qualquer outra época do ano é melhor que o inverno, sabe? O Yosemite no inverno é complicado, porque não é que tem neve, tem um pouco de neve, mas é tipo um meio termo. Não é neve suficiente para te realmente aproveitar a neve, e não é neve, e tu tem neve para te encher o saco, às vezes. Entendi. Então, é meio que um meio termo que eu achei meio chatinho. E você teve um bom desenvolvimento de Mas inglês? Como é é que bom, você eu viu? recomendo bastante. Então, os trabalhos do próprio Yosemite, eles são trabalhos que tu trabalha mais sozinho. Tu não tem muito contato, tu tem contato com os teus colegas, mas o contato com as pessoas não é muito. Quando eu Uhum. me mudei para Utah, eu comecei a trabalhar como bellman, então 99% do meu dia eu estava conversando com as pessoas. E aí sim que eu tive um desenvolvimento muito maior. Trabalhar com as pessoas é muito melhor. Mas, no primeiro dia de trabalho no Yosemite, o meu inglês era horrível, era horrível. Então, o meu chefe me botou a trabalhar lá na frente com as pessoas. E eu fui horrível, porque eu não entendia nada que eles estavam falando. Era a primeira vez que eu estava fora do Brasil. Foi um choque cultural muito bom e ruim ao mesmo tempo. As primeiras semanas é sempre ruim, depois fica muito bom. Então, talvez tenha a opção deles te botarem a trabalhar lá na frente. Mas eu acho que não. Não sei. Entendi. Daí você tem, assim, então você basicamente falou, né, os pontos positivos é que você conseguiu receber bem, ponto negativo é que você trabalhava muito, você não conseguia curtir tanto porque o parque estava fechado, porque a cidade era longe, tudo isso. Você tem Sim. algum perrengue que você queria compartilhar ou alguma conquista muito grande desse período da Califórnia? Hum, perrengue, acho que não. Foi tudo. Acho que foi só a parte da transferência, que a gente meio que ficou sem saber o Aham. que estava acontecendo. Eles chegaram um dia e falaram: a gente não tem trabalho para vocês, a gente pode transferir vocês para tal lugar ou para o lugar que vocês quiserem. Eu acho que esse foi o maior perrengue. E eu acho que a maior conquista foi ter trabalhado de dishwasher, que foi pesado. Foi ter sobrevivido a isso. Adorei. Aquilo foi pesado. Não vou negar que também seria uma conquista para mim. Mas aí, então, acho que a gente pode voltar agora, né? Porque já que você falou que o maior perrengue foi essa transferência, é que você acabou indo para um lugar que tu curtiu mais ainda, né? Daí, E, com certeza. Foi a Em melhor Utah coisa que eu fiz. você chegou, tipo, a trabalhar nesse finzinho e depois você voltou lá. Foi no mesmo cargo ou não? Não, foram cargos diferentes. Mas eu acho, uma coisa que eu acho interessante é falar um pouquinho da parte da transferência em si, Tudo que eu bem. acho que foi um problema totalmente inesperado. Eu acho que tem muita gente que talvez tenha medo de ficar sem suporte e tal, da empresa, do sponsor. Então, eu acho interessante falar que o meu sponsor, o CIE, ele deu, não sei se pode falar assim, ele deu total suporte. O meu sponsor deu total suporte e eu acho que todos os sponsors, eles são muito responsáveis por ti quando tu tá nos Estados Unidos, e qualquer coisa que dá errado, é só ligar pro sponsor, e eu nunca recebi nada de feedback ruim de sponsor. Todo mundo que precisou ligou e teve problema. Inclusive o meu sponsor, ele pagou trem de primeira classe para mim e para o meu amigo que foi comigo. Então foi sensacional esse tratamento. Mas a tua Só, pergunta, quando só uma pergunta, você falou do sponsor, né? Mas você chegou a fechar com alguma agência aqui no Brasil ou você fechou direto com eles? eu fechei com uma agência no Brasil, sim. Eu fechei com a STB, em Porto Alegre, Uhum. que trabalham com CIE direto. Tá. Aí você foi, Então, beleza? isso facilitou bastante, mas... Uhum. Tudo bem.
Aí você ia falar do trabalho, se foi o mesmo lugar, se não foi, tá 2 vezes. Então, eu trabalhei para a mesma empresa, mas em cargos diferentes. No meu primeiro ano, eu não sabia esquiar. Eu acho que isso é muito importante na parte do trabalho, porque isso definiu o trabalho do meu segundo ano. Então, eu fui para um trabalho no hotel e trabalhava lá durante o dia e ia esquiar depois do trabalho, ou trabalhava de noite e ia esquiar durante o dia. Então, eu consegui desenvolver bastante a parte do meu esqui. E como eu me apaixonei por esse esporte, eu escolhi um trabalho para o próximo ano que envolvia esquiar sempre, todo dia. E que daí foi operador de lift, que é teleférico, eu acho, que é a tradução. E então eu envolvi esquiar todo dia e aí foi muito bom essa experiência. E daí, então qual foi o nome do lugar que você ficou? Eu fui trabalhar na empresa Deer Valley. Deer. Deer Valley é um resort em Park City, Utah. É bem pertinho de Salt Lake. É uma cidade, não é igual o Yosemite. Então, tu tá no meio da cidade, tu tem vários. Inclusive, uma cidade que acontece um dos maiores festivais de cinema dos Estados Unidos, que é o Sundance Festival. Então, tem um período do ano em que literalmente enche de celebridade, de festas e tudo. E o próprio Deer Valley é um hotel de bem alto nível. Eu sei que várias celebridades ficam lá. No meu primeiro ano, eu ouvi falar do Justin Bieber, que ficou lá com os amigos dele. Então, tem bastante gente bastante celebridade que foi para lá. Então, tem bastante coisa para fazer. Ai, que legal. E daí, você curtiu os 2 empregos mais e você se lembra quanto era que você ganhava? No primeiro emprego, eu ganhava 8 ou 8,50 por hora, mais gorjetas, e as gorjetas eram boas. A maioria das gorjetas são. No segundo emprego, eu comecei ganhando 12,50, subi para 13,50, que eles tinham um negócio que dava para subir de salário. Mas o segundo emprego, o próprio, eu basicamente não tirava folga. Eu trabalhava mais ou menos 11, 12 horas por dia como lift operator. Então, É porque você queria? eu acho que mais ou menos. Lift, a própria montanha do Deer Valley, eles têm diferentes lifts, são 21 lifts em 6 montanhas diferentes. Então, cada um dos lifts fecha num período diferente. Tem um que abre mais tarde, outro e fecha mais cedo, normalmente, porque eles têm que ir fechando a montanha para não deixar ninguém para trás. Então, o lift que eu trabalhava era o último que fechava. O primeiro que abria e o último que fechava. Então, eu meio que dei sorte nisso. Sim. E se cansava muito menos do que lavar louça, né? Com certeza. E a gente tinha 1 hora e meia de ski break. Então, a gente literalmente tinha um intervalo só para esquiar. Isso era sensacional. Mas daí, então, o benefício de lá, nos 2 jobs que você fez, era esquiar. Você não tinha refeição, não tinha nada. Então, tinha um restaurante, espalhado pela montanha, tinham 3 restaurantes da empresa, nas 3 bases, que serviam refeições a $2,50, $2,50, um prato feito, é barato, de boas. Mas o housing em si, ele é muito caro. Eu fiquei em 2 housings diferentes e, basicamente, em média, eu pagava $15 por dia. No Yosemite eu pagava 20 por semana, no Deer Valley eu pagava 15 por dia. Mas o meu segundo housing, que foi o mais caro, a gente tinha uma casa, literalmente, com 2 quartos e só dividia o quarto com uma pessoa. O primeiro housing eram 3 pessoas no quarto, um quarto apertado e eu não curti muito. Mas o próprio Deer Valley, ele está muito acostumado a receber gente e a cidade de Park City, pelo que eu ouvi do cara do banco, eles abrem em média 3.000 contas para J1 no banco por ano. Então, a própria cidade em si, Park City, ela é tipo 5.000 pessoas ou menos. Durante a temporada, ela vai a 20.000. Então, tem muito J1. E então, Deer Valley tem muitas empresas, muitos housings espalhados. Então, dá para escolher onde tu quer ir. Então, você poderia Mas ter nenhum ficado. house é perfeito. O que eu tava era... Uhum. o- ah,
Não, eu tinha perguntado, Fala. então você poderia ter ficado em outro housing da primeira vez. Não era tipo um house atrelado ao seu job. Era tipo, acabou que você ficou nesse porque te deram esse, mas você poderia ter procurado outro. Na primeira vez, eu não tive muita opção porque eu fui no meio da temporada. Eu vim da Uhum. Califórnia e fui e peguei o que sobrou. Literalmente isso. Mas tu pode conversar. Normalmente eles te dão um housing, mas tu pode trocar, dependendo Ah, do que tá. tu conseguir com o cara. Tem um housing manager, que ele só trabalha com isso. Então ele pode te ajudar em alguns momentos. Mas nenhum housing é perfeito. O meu housing era muito boa a acomodação, mas era super longe da cidade. Era tipo 1 hora da cidade, Uau. $50 de Uber. Então, era em outra cidade, na verdade, que também era complicado. Era tipo entre duas cidades. Então, mas eu trabalhava na mais distante. Era entre Heber City e Park City. Uhum. Então, os housings que são bem pertinhos, tipo 1 quadra do trabalho, eles são muito ruins. São 4 pessoas por quarto, quartos pequenos. Eles são bem desconfortáveis, sem cozinha, sem nada. Ah, Então, é meio que balancear isso e entendi. tentar. Difícil escolha. Ficar apertado, sem privacidade, ou perder tipo umas 2 horas por dia no transporte, né? Mas eles não Ou se quis- ofereciam transporte? ofereciam. Ah, tá. Só que se tu quisesse sair de noite, tu tinha que pegar um Uber, ou tu tinha que. Eles tinham. ah, o próprio River's Edge, que era o lugar que eu ficava, inclusive dá pra ver no Google, porque ele é um parque de trailers, aqueles. Tipo que a gente vê no filme, aqueles parques de trailers. O pessoal vai para lá e fica de trailer, principalmente durante o verão. Então, ele é longe e eles tinham um shuttle que rodava em determinadas horas do dia. Então, mas chegava um ponto de noite que ele ficava tão cheio com o pessoal saindo que não tinha lugar. Então, eles davam preferência para quem estava trabalhando. Então, se tu foi para uma festa, tu ia ter que pagar um Uber. E o Uber era caro. Era $50 para chegar até lá, mais ou menos. Isso é uma boa pergunta. Então lá a vida era mais agitada. Sim, lá era a cidade, tinha bastante bar, bastante festa. Muita gente. Park City é uma cidade muito turística. O Yosemite, eu vi o Yosemite como um lugar onde tu vai para descansar. Tu não Uhum. tem nem iluminação pública. É muito raro os lugares. Tu, literalmente, a primeira coisa que eles te dão no Yosemite a primeira coisa que eles te dizem é compra uma lanterna. Porque é isso. Você está no meio do mato, o pessoal relaxando, descansando, fazendo trilho. Park City é um O monte de posto. gente que vai lá para aproveitar. Literalmente isso. É um monte de hotel, um monte de coisa. A neve é maravilhosa. É frio, mas a neve vale muito a pena. Eu vi muita gente dizendo que é uma das melhores neves dos Estados Unidos para esquiar. Então, vale a pena. E a vida era agitada. Tinha festa, tinha o pessoal que vinha, turistas e tal. Era muito bom. Duas dúvidas. Uma, você conseguia juntar day off para fazer tipo mini trips, assim, mini viagens ou não? Você só fez depois? Eu sei de gente que fez isso, muita gente, mas eu viciei em esquiar. Literalmente eu viciei em esquiar e eu gastei minha temporada inteira esquiando. Mas o pessoal se juntava, como o Salt Lake é tipo um hub para Delta Airlines, eles têm voo para todo que é lugar. Eu achei uma vez para Las Vegas, só ida $20. Uau! Então, o pessoal fazia isso bastante. O próprio estado de Utah, ele é um deserto bem diferente do que a gente espera de um deserto. Então, eles têm muitos lugares maravilhosos para visitar dentro do próprio lugar. E como Salt Lake City fica, tipo, meia hora de ônibus de graça que eles nos dão, então, tu pode simplesmente ir para lá, capital do estado, tem tudo. É uma cidade completa. É uma major city, que eles chamam. Então, tu tem opções. Tem Ai, mais opções. entendi, que legal. Então, para quem não quer se isolar, seria uma opção muito melhor. E sim, o parque, tipo assim, Com Utah certeza. parece ser um lugar incrível para ir. Eu também quero conhecer. E você falou uma outra coisa, né? Do frio. Como que você se protegia do frio, assim? Se realmente, tipo assim, você usava o sistema de camadas, né? Provavelmente, segunda pele, fleece, casaco, mas você chegava a usar alguma outra coisa? Era, tipo, muito frio a ponto de você ter que usar, tipo, milhões de roupas, não sei. Não.
O meu segundo trabalho, eu trabalhei especificamente na rua. Então, a gente tinha um monte de coisa para trabalhar. Eles nos davam hand warmers. O próprio uniforme é muito bom. Era um colete, uma jaqueta de quebra-vento. Não, a quebra-vento é por fora e uma no meio. Então, só com essa roupa e a camiseta térmica, tu já consegue sobreviver de boas, ficar na rua o dia inteiro. Tem que ter uma boa bota, óbvio, porque tu vai estar na neve, então bota é essencial. Mas botas que a gente compra no Brasil, que a gente acha no Brasil, não são boas. Não ajudam em nada. No meu outro trabalho, como era grande parte, na primeira vez que eu fui, como era grande parte do meu trabalho era dentro, embora eu saísse do hotel para pegar mala, para fazer o trabalho em si, a maior parte era dentro. Então eu só usava um moletom. Lá, como tudo é aquecido, tu é muito livre para simplesmente botar um casaco por cima de uma manga curta e sair. Qualquer lugar que tu sente frio, tu entra em algum lugar, se esquenta um pouquinho e sai. Então, eu achava isso sensacional, muito de boa. Entendi. Então eu não sabia. Então eles te dão um uniforme. O seu maior gasto, assim, era comprar bota mesmo. E talvez uma luva, caso sentisse necessidade. Isso, luvas é meio que essencial. Luva é meio que essencial, mas depende do teu trabalho, talvez tu não precise. Principalmente uma luva de esqui, talvez tu nem precise e tal, mas são muito boas. A bota tu consegue barato, dependendo do que tu quer. Uhum. $70 uma bota top da Columbia, top de linha. Eu paguei uns 50 pela minha e sobrevivi trabalhando na rua. O ideal, o necessário é que seja a prova d'água, porque a neve derrete durante o dia e tal, e aí cria muita água e aí molha todos os pés. E é a parte que tu passa mais frio. Os pés molhados é a pior coisa que existe. Com certeza. Com certeza. São lições de trilha também. E lá você sentiu que se desenvolveu mais seu inglês, porque você tinha um contato maior com as pessoas. Sim. E não só o contato em si com as pessoas, mas tu é meio que forçado a usar um inglês um pouco mais formal. Porque principalmente quando eu trabalhava no hotel, os hóspedes esperavam que tu falasse um inglês decente, que tu se referisse com sir, com um monte de coisa. Então, era meio que esperado que teu inglês fosse melhor. Então, eu achei que meu inglês se desenvolveu muito mais porque eu tinha muito contato com as pessoas. Mesmo como operador de lift, tu tá sempre em contato, porque as pessoas, elas têm a habilidade incrível de se jogar na frente das cadeiras vindo e caírem. Elas têm uma habilidade, eu acho que é um dom. As pessoas veem uma cadeira, esperam a cadeira tá chegando e aí pulam na frente. Eu acho que é interessante ver um vídeo de um lift, que daí tu vai entender exatamente. Mas é uma habilidade incrível. Então tu tem que estar sempre conversando com as pessoas. E tem pessoa que é incrível também, que eles passam e tu tem, tipo, 5 segundos para conversar com a pessoa. E eles te perguntam, como eu chego do outro lado da montanha? Então tu tem 5 segundos para pensar no mapa, fazer todo um trajeto que às vezes envolve 10 trilhas diferentes, com mais 5 lifts. Então, tu não é que aprende a pensar rápido em inglês nessas situações. Justo. Em Utah você teve algum outro perrengue, alguma conquista, não sei, algum outro ponto positivo e negativo que você gostaria de compartilhar? Eu acho que o Tato tá muito livre a fazer as coisas. Principalmente, eu me senti muito aberto para esquiar. E era uma coisa que eu nunca pensei na minha vida antes de ir para os Estados Unidos. E como tu já viu, eu me apaixonei. Já falei isso, tu já percebeu. E eu acho que foi a maior experiência que eu já tive. Eu tive medo no início, todo mundo teve. Mas eu acho que a minha maior conquista foi conseguir, nas 2 temporadas, ter literalmente chegado. Eu não digo que eu sou um bom esquiador, mas eu digo que eu consigo fazer as trilhas difíceis. Então, eu acho que esse foi a maior conquista. Eu acho que é uma diversão sensacional e que a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente. Mas isso é clima, obviamente. Não tem muito o que fazer. Eu acho que. E o maior perrengue? Uma boa pergunta. Não faço ideia. Eu acho Tudo que. sensacional, então. Tá, calma. Tem o maior perrengue, eu acho. Ainda do Yosemite, então, que foi o maior perrengue de todos que eu já vi.
Ah, teve o Covid também. Mas na primeira semana que tu chega nos Estados Unidos, é a primeira vez que tu vai, tu fica totalmente perdido. Porque a gente aprende inglês aqui, um inglês muito formal, ligado à gramática e tal. Mas quando tu vai lá, ninguém segue a gramática. A gente tem essa ideia de que a gente só pode abrir a boca em inglês para falar o inglês perfeito. Isso é a ideia de gente que nunca foi lá, ou sei lá o quê. Porque ninguém fala perfeito. Tu olha até para o português das pessoas não é perfeito. Todo mundo comete erros, todo mundo é normal, de qualquer língua. Então, eu acho que a primeira semana é, tipo, overwhelming. É um negócio muito pesado. Porque tu tem que aprender muitas gírias, tu tem que pegar o ritmo do inglês. Então, tu tá sempre com dor de cabeça. E isso é ruim e bom, porque tu tá se desenvolvendo, então é bom. Mas é ruim porque é um perrengue. E sobre o Covid, foi no meu grace period que eu peguei o Covid, que o Trump... Você pegou o Covid ou foi porque o Covid chegou? Então, boa pergunta. Eu não sei se eu peguei Covid. Eu sei que no final de fevereiro eu estava trabalhando numa competição de esqui com atletas de todo lugar, inclusive chineses. E no início de março, umas 2 semanas depois, eu misteriosamente fiquei gripado e comecei a tossir bastante. Foi Covid? Não faço ideia, porque não tinha testes. E ninguém falava direito de Covid lá. Era algo da China que nunca ia chegar. Então, foi Covid? Não faço ideia. Mas eu fiquei bastante gripado por uma semana e melhorei. Não sei. Ninguém sabe, né? Tomara que. Enfim, o importante é que você tá bem agora. O importante é Isso esse. aí, com Mas certeza. aí, essa competição você estava trabalhando enquanto você ainda estava no seu job normal. Aí, enquanto você estava no Grace Period, que aconteceu aquela coisa louca mundial, né? Isso. A competição, eles chamaram Lift Operators para ser os operadores para os atletas. Uhum. Em um ponto muito específico, aleatório da montanha, que eles montaram um lift improvisado. Então, eu fui trabalhar naquilo. E aí, quando eu fui para o Grace Period, já estava tudo completamente fechado, cidades fantasmas. No meu último dia de trabalho, isso foi muito coincidência. E, na verdade, eu adiantei o meu último dia, era para ser num domingo, dia 15, e eu adiantei para o dia 14, troquei com um colega, porque eu tinha que buscar meu irmão no aeroporto, que foi me visitar. Pior momento possível para visitar, mas beleza. E aí, Aí, no dia 15, o Deer Valley anunciou... No dia 14, o Deer Valley anunciou que não ia mais abrir para a temporada, que estava fechado. Uhum. E Park City, que até dia 14 estava uma cidade agitada e tal, bastante gente na rua, virou uma cidade deserta, fantasma. Ninguém, você não vê ninguém, absolutamente ninguém na rua. Então, e o pessoal tudo no aeroporto de Salt Lake, depois que foi todo mundo indo embora. Virou do dia para noite uma cidade fantasma. Nossa, que louco. Então, no final, seu irmão pagou a passagem para ir e como é que vocês fizeram para voltar no Brasil? Compraram um tipo de urgência? Mais ou menos. Na verdade, a história do Covid não estava bem desenhada. Naquele momento a gente não sabia. Então, eu estava com a minha viagem planejada com meu irmão há bastante tempo, que ele ia me encontrar para o Grace Period. E aí a gente foi viajar. Em Salt Lake já, a gente ficou uns dias, visitou um monte de coisa. O Deer Valley estava fechado, mas é uma montanha, então qualquer um pode entrar. Mesmo que não possa entrar nos prédios, a montanha em si é muito bom. E aí, beleza. Aí a gente conseguiu aproveitar um pouco. E aí começaram a vir notícias do Brasil de que estava tudo ficando horrível e que não ia dar certo. E aí, outro perrengue agora, foi contando. No dia que a gente tinha um voo de Salt Lake para Los Angeles, deu um terremoto. Muito Uou! bom. Salt Mentira! Lake. Como aconteceu que você pegou um terremoto? Um terremoto, muito bom. Eu estava de boas de manhã, acordando. E aí tudo começou a tremer do nada. A gente não sabia o que estava acontecendo. Uma sirene ao fundo. Meio que um clima muito macabro, na verdade. Com escuro, com nuvens de chuva. Então foi muito estranho. E aí deu um terremoto e o aeroporto de Salt Lake fechou por um dia inteiro, o que foi horrível. Cancelaram nosso voo. Isso parece que estourou um cano, uma coisa assim. Ninguém sabia direito. Sei que todo mundo estava banido de entrar,
Mas na hora do terremoto a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Tipo, tava tudo tremendo, a gente não sabia se corria para fora do hotel, que a gente tava no segundo andar, porque o hotel ia cair, a gente não sabia nada. Foi meio que sem noção. E depois ficou o dia inteiro com os aftershocks, que também foi muito estranho. Tipo, terremoto de 30 em 30 minutos, de 15 em 15 minutos, mas pequenos terremotos. Então foi bem diferente. Foi um clima muito estranho, porque tudo fechou, as pessoas correram para estocar coisas. Já não tinha papel higiênico, que eu não sei o que pensaram que ia acontecer. Quando começou o Covid, acabou o papel higiênico em tudo que é lugar. Sério, não sei, não consigo entender, até hoje. E aí, quando veio o terremoto, ficou um clima ainda pior, porque todo mundo saiu para comprar coisa. As lojas estavam cheias, tudo estava cheio. Foi muito estranho, mas foi Nossa, interessante. que rolê. Tipo, eu morei nos Estados Unidos já uma vez, mas foi por Ciências Sem Fronteiras, por um ano. Não aconteceu nada Uhum. disso comigo. Não tive, não tive nenhuma dessas loucuras. E tu tá falando, eu tô assim, gente, imagina eu em outro país tendo terremoto. O que que eu ia fazer? Eu acho que eu ia ficar que nem você, gente. Corro, full, vou pra onde, gente? Eu pra onde? O que que eu faço? Exato. Foi tipo 6 da manhã. A gente acordou, a gente tinha um voo às 9, a gente acordou, já estava com tudo pronto. Quase saindo do hotel, tem um terremoto. E a gente não sabia o que fazer. Aí veio as E foi notícias. depois? Oi? E depois, o que que foi? Aí vocês conseguiram voar para Los Angeles ou vocês voltaram? No mesmo dia, não. A gente teve que esperar um dia. Depois o aeroporto reabriu. A gente foi no aeroporto, conversou, marcaram o nosso voo para o próximo dia, bem cedo. E aí, beleza. Aí a gente voou para Los Angeles. E aí começaram a chegar notícias do Brasil dizendo que estava tudo fechado, que estavam proibindo voos, que o aeroporto X e Y estavam fechados, que estava horrível a situação aqui. E o meu irmão é do Rio, então ele via muita coisa do Rio, que estava em lockdown completo e tal. E aí ele se apavorou e quis ir embora. E aí a gente correu para o aeroporto, a gente comprou um voo da Copa para ele, que era o único que tinha, pro dia seguinte. E aí, beleza. Ele veio embora. E eu e uma amiga, a gente ainda dirigiu para Las Vegas. A gente comprou um voo também, só que o nosso voo saía de Miami. Então, no dia que a gente estava em Los Angeles, eu marquei um voo de Las Vegas para Miami, Miami para o Panamá e Panamá Rio. Aham. E aí foi isso. E aí a gente dirigiu para Vegas, que estava um deserto também, um negócio muito sem noção. Nesse meio tempo, meu irmão já estava no Brasil, seguro. E seguro. E aí, Las Vegas. Las Vegas, quando a gente estava dirigindo, a gente recebeu um e-mail da Copa dizendo que cancelaram o nosso voo. E a Copa ia, tipo, a Copa tinha anunciado que ia fechar todas as operações, ia parar todos os voos daqui 2 dias. Então, a gente tinha, literalmente, a gente ia no último dia dos voos da Copa, a gente tinha um voo marcado, e aí mandaram e-mail dizendo que cancelaram. Aí sim que começou meio que bater um desespero. E, e aí a gente parou na estrada, a gente ligou para o CIE, que foi o meu sponsor. Eles não tinham muito o que fazer naquele momento, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. Mas quando a gente chegou no aeroporto de Vegas, a gente ficou tranquilo, porque a Delta e a United, eles não pararam. Eles seguiram operando. Então, por mais que cancelassem o nosso voo da Copa, a gente ainda estava tranquilo, porque o Brasil não fechou. E a Aham. Delta e a United iam seguir operando. Então, foi mais de boas. Mas teve bastante amigos do Peru, principalmente, que o Peru fechou muito cedo, a Argentina também, que eles ficaram presos no aeroporto de Miami. A maioria deles voou para Miami. Então, foi meio que loucura. Nossa, que tem. E tem uma experiência que, tipo, naquele momento eu fiquei tipo, uou, o que é isso? A gente encontrou um cara no aeroporto, essa foi a história mais triste, eu acho, que eu vou contar. Que o cara, ele era do Vietnã, o Vietnã fechou muito cedo, lá em fevereiro ainda. E ele estava vivendo no aeroporto de Vegas, ele e outras pessoas. Ele tentou nos vender um iPhone por $20, porque tinha acabado o dinheiro dele. Ele não conseguia comer. O Vietnã não deu qualquer suporte para ele. Ele literalmente estava dormindo no aeroporto com mais um monte de gente. E essa história fica tipo, uou, meu Deus.
E aí, logo em seguida, logo depois desse episódio que ele nos contou isso, a American Airlines cancelou nosso voo para Miami. E aí tu já imagina, né? Uou, meu Deus, e agora? Agora ferrou. Mas pelo menos para Miami a gente conseguiu outro voo de madrugada e deu tudo certo. Mas naquele momento de Vegas já bateu o desespero de, uou, meu Deus. Nossa, real. Tipo, muito tenso isso, muito tenso. Eu tava no Rio, né? Eu sou do Rio. Então, tipo, eu sei que você tava falando, tava bem tenso aqui, realmente. Pois é, depois eu voltei pro Rio. Eu fiquei com meu irmão um tempo por causa dos meus pais. Eu fiz quarentena no Rio. Então, o Rio tava, tipo, muito vazio. Eu nunca tinha visto aquilo. Sim, foi um momento meio tenso. Mas no seu outro Grace Period, tipo, da outra vez que você foi, tu conseguiu aproveitar ou não? Você teve que voltar por causa da faculdade? Eu fui muito burro, porque eu voltei por causa da faculdade. Eu aproveitei uns dias. Eu parei de trabalhar no dia... Que dia foi? Dia 15. Aí eu voei para São Francisco, peguei um carro que eu queria muito dirigir. Peguei um carro e dirigi para Los Angeles. E daí eu fiquei uns 4 dias que se juntou um monte de amigos do Yosemite, da época do Yosemite. O pessoal todo se juntou em Los Angeles. E aí a gente aproveitou por uns 4 ou 5 dias. Depois eu fui para Nova York, aproveitei mais um pouco. Mas eu podia ter ficado até dia 15 de abril. E eu voltei dia 26 de março. Mas deu para pelo menos conhecer Nova York e Los Angeles. E São Francisco, mínimo. Assim. Eu aproveitar um pouquinho. Você falando, aluguei um carro porque eu queria dirigir. Eu só tô assim, gente, eu preciso fazer algum amigo brasileiro para dirigir para mim. Tipo, eu dirijo porque eu odeio dirigir. Não, mas lá é muito tranquilo. É tudo muito organizado. E eu não sei, eles têm um problema de grandeza, eu acho. Porque uma rua de lá que caberia, que é para 2 carros em paralelo, cabe 10, se tu botar. É muito espaçoso. É tudo muito espaço. E aí, no Brasil, é tudo muito apertado, lá é muito espaçoso. Então, tu fica muito de boa. Mas vale muito a pena. Recomendo demais dirigir. Entendi. A última pergunta é o que muita gente, né? Muita gente vai fazer o intercâmbio para conseguir dinheiro, para, enfim, cada um tem seu motivo. Tu fez esse controle financeiro, tu chegou a ter lucro na primeira ou na segunda vez? Eu tive lucro em ambas, na verdade. Eu acho que tu não precisa de um second job. Se tu não gastar, o teu trabalho ele vai te pagar o suficiente. E se tu fizer hora extra ainda, muito melhor. Tem trabalhos que não permitem que tu faça hora extra e tem outros que eles ficam te implorando para fazer, porque eles não têm gente. E isso eu voltei. A minha segunda ida, eu paguei com metade do dinheiro que sobrou do salário que eu ganhei no primeiro ano. Então valeu muito a pena. E o meu segundo ano sobrou muito mais, mas muito mais. O meu salário era bom, bem melhor. Eu fazia hora extra todo dia. Normalmente eu fechava as minhas 2 semanas em 105 horas, que o paycheck era de 2 em 2 semanas. Então eu fazia 105, mais ou menos umas 50 e poucas por semana. Então essa hora extra é muito bom. Mas então, assim, você deve ter voltado e com mais ou menos uns, assim, do Delta, né? Porque a gente paga para ir. Você botou, então, sei lá, uns $2.000 a mais no primeiro e uns $4.000 no segundo, mais ou menos? Eu diria uns 6 mil no segundo. Mas mesmo descontando o seu não sei. investimento? Boa pergunta. Não sei, eu não cheguei a fazer esse cálculo, mas eu sei que eu ganhei um salário de mais ou menos eu tinha tudo numa planilha aqui, mas agora eu não sei, eu não lembro, faz tanto tempo que eu não penso nisso. Mas eu posso te passar esses dados depois. Ai, pode ser, porque eu não vou negar. Quando eu estava procurando o meu, eu estava querendo saber, né? Não só se o emprego iria, entre aspas, pagar o investimento, né? Ia ficar no 0 a 0. Mas também quanto que ia sobrar. Quanto que ia sobrar para aproveitar no Grace Period, quem sabe até voltar com uma graninha pro próximo, né? Não vou negar. É bom, é bom. Tá, eu tive aqui, eu abri minha planilha aqui, que tá confusa, tô fazendo uns negócios confusos. O total de salário que eu recebi no primeiro ano, que eu tive um período que eu basicamente não trabalhei, foi $6.200 no primeiro ano. Eu devo ter gastado
é 1.600 o programa, mais uns $1.000 de passagem, que o Yosemite era o mais barato de todos. Eu escolhi o Yosemite por causa do custo-benefício. Na verdade, é só custo, sem benefício. Eu escolhi por causa do custo, eu não olhei para o trabalho, eu não olhei para nada. Custo. Então, o Yosemite se abriu como mais barato. Inclusive, eu também posso te mandar a planilha da minha escolha, que eu devo ter em algum lugar. Tá, eu ganhei 6.000 no total. Só de gorjeta, eu ganhei $1.600. Uou! Gorjeta foi bastante. O meu recorde num dia foi... não tem aqui, tem que procurar. Mas foi uns $100 e poucos num dia. Gente Só do da céu, gorjeta. em um dia de gorjeta ganhou $100 e poucos? Aham. Mas era Chocada! um dia puxado. É tipo mais de R$ 500, gente. E só de gorjeta, fora o salário. E teve um dia que eu lembro que eu trabalhei 16 horas, eu ganhei 69 de gorjeta, mais 8 horas de overtime, mais o salário normal. O overtime era duplo, então dobrava o salário. Então era muito bom. Mas o cálculo do overtime é um pouco mais complexo do que só o dia. É o overtime da semana. Acima de 40 horas tu começa a ganhar. Então é diferente. Os gastos eu devo ter em algum lugar. Aqui, gasto total. Tá tudo dividido. Tá. Durante o intercâmbio, com alimentação, com viagens e tudo, foi mais ou menos uns 2.600. Antes de ir, eu paguei 4.400, tudo em dólar, que varia bastante naquele momento também, o dólar era bem mais barato, então muda. É difícil seguir o real, porque ele varia bastante, então tá tudo em dólar. Então, 6.000 menos 4.400, 6.200 menos 4.400, deu uns 2.000 e poucos. Uns 2.000 e pouco, menino. E aí, como a segunda vez eu não precisei pegar o plano inteiro, que tem a opção de tu fazer, eles arrumam tudo para ti, eles arrumam entrevista, arrumam tudo, ou tu pega por conta própria. Então segundo você fez por conta própria. Sim, porque eu já tinha saído com o trabalho do ano anterior. O trabalho para o próximo ano já estava garantido. Arrasou, então. Então você teve mais lucro ainda. Com certeza. Baixou uns $500, eu acho. Hoje em dia tá $700 mais barato. Tá 1.900 e alguma coisa, 1.990 com a agência e 1.290, eu acho, 1.200 alguma coisa, tipo, independent, quando você já tem trabalho. Então, tipo, $700 é uma grana. É uma grana, é uma grana. Principalmente a 5 e poucos reais. Então, é bastante dinheiro. Mas, e a segunda vez foi um pouco mais barato. O gasto total completo, não sei o quão certo essa planilha tá. Provavelmente está bem errado. Deve estar muito errado essa planilha, deixa eu chegar. Eu tenho aqui 3.000 e pouco, mas não, tá muito errado. Eu não sei. Você ganhou mais, então. Então você deve ter voltado e você não viajou, então você deve ter voltado aí com uns 3, $4.000, provavelmente. Arrasou. Mais as passagens sem reembolso que eu tive que cancelar e ainda estão em haver. Você ainda vai receber esse dinheiro. Menos Bom. mal. Pensei que você tivesse perdido. Não vou receber. O dinheiro não volta. Eu tenho até dezembro para gastar. E você vai fazer o Work and Travel de novo? Não sei. Work and Travel não, porque eu já me formei. Mas, verdade, você comentou. Mas tem a opção do H2B, que alguns empregadores te contratam sob algumas circunstâncias para ir como H2B. E tem bastante vantagem. É interessante. Principalmente tu vai ir agora, conversa com o teu empregador e pergunta da opção do H2B. Vale a pena. H2B seria parecido, só que mais barato, talvez? H2B é um visto... O J1 é um visto de estudo e intercâmbio em si. O H2B é um visto só de trabalho. H1B para trabalho de alta qualificação, H2B para trabalho de baixa qualificação, ou algo que tu não precise provar muita coisa. Aí você tendo isso, tendo contato, dependendo, tu consegue fazer mesmo temporário. Exatamente. E tem empresa que contrata... Cada empresa tem sua regra. Eu já ouvi falar que tem empresas que pagam literalmente tudo para ti. Passagem. Se tu precisar tomar um cafezinho no aeroporto, eles pagam. Mas
a maioria deles exige eles precisam te conhecer, eles não vão te dar aleatoriamente. Então, é interessante fazer o work and travel, entrar em contato com as empresas, mostrar o quão boa tu é trabalhando e tal. E aí, talvez, dependendo da empresa, tu consiga. Então, meio que ir para onde você gostaria de trabalhar de verdade. Isso, não sei. O H2B tem muita regra. A empresa, ela tipo, o J1, ele é muito de boas. Tu pode pegar segundo emprego, meio que fica ao teu critério. O que tu quiser fazer, tu faz. Tem que estar sempre em contato com o sponsor, tu segue mais as regras do sponsor junto com as da empresa. Mas o H2B é tipo, a empresa é o teu sponsor. A empresa te dá um monte de regra, tu tem que ser inteiramente dedicado à empresa. Se a empresa... A maioria das empresas pede isso. Uhum. Tu tem que... que mais? Tu tem que ficar bem mais tempo também. Eu sei que tinha um monte de gente que era H2B que veio da Jamaica, no Deer Valley, e eles tinham que ficar pelo menos de novembro a abril, ao meio de abril. Então é bem mais tempo. Mas dependendo, vale a pena. Tem que ver. Se você passar, me fala, porque a gente vai gravar falando sobre isso. Porque, na verdade, para mim é até interessante. Porque, tipo assim, na verdade, eu já sou formada. Eu vou, na verdade, defender meu mestrado agora em agosto. Só que daí eu acabei entrando numa nova graduação de engenharia ambiental, porque eu percebi que, ao contrário de você, né? Eu gosto muito da natureza. E, e daí, tipo, eu queria utilizar, tipo, se formar em nanotecnologia, estava trabalhando com modelagem computacional. E eu queria trabalhar de alguma forma que eu conseguisse fazer isso na área ambiental. E daí, por isso, eu precisava saber mais sobre a área do ambiente, né? Porque eu não aprendi isso na minha graduação, nem no mestrado. E daí, tipo, estou estudando, aí do nada surgiu Work and Travel. Aí eu, e se? E se? E daí, tô indo aí. Genial. Work and Travel é genial. Quando eu fiz minha graduação, não tinha mais o Ciências Sem Fronteiras, então eu não tive a opção de sair. Mas eu estava conversando com o professor, eu estava tipo, do nada, eu fiquei, uou, eu preciso sair, eu preciso ir para algum lugar. E normalmente intercâmbios são bem caros. O Ciências Sem Fronteiras e coisas do governo, eles pagam tudo. Mas a maioria dos outros intercâmbios, pelo que eu entendo, eu não sei muito, tu tem que se bancar lá, tu tem que pagar school, tu tem que pagar tudo. Isso é muito caro. Sim. E o Work and Travel é tipo, tu vai, tu paga, é caro no início, é um investimento, mas tu pega tudo de volta, com lucro. Óbvio, se tu torrar tudo e depois voltar, daí não tem o que fazer. Mas se tu se controlar, tu consegue voltar com lucro. Se der Sim, tudo certo. exatamente. Meu colega de quarto, inclusive, ele alugou um carro para a temporada. Ele torrou o dinheiro dele todo com o carro. Tudo bem, de manhã cedo, quando estava menos 20, ele ligava o carro dele com controle, deixava esquentar e saía direto. Não passava frio, era confortável e tal. Podia ir para os lugares, beleza. Mas, e aí? Ele gastou tudo, só nisso. São escolhas. Realmente, o Work and Travel atualmente é o intercâmbio que vale mais a pena, assim, no meu ver. O au pair eu já acho muito longo, sabe? E os benefícios, sei lá, não compensa tanto para mim, pelo menos. Eu acho que o retorno financeiro também do Work and Travel é o que vale mais. E o Ciência Sem Fronteiras, gente, foi o melhor programa da face da Terra que existiu, gente. Eu nem acredito, eu fui, tipo, na última chamada, assim. E E daí, para onde é que tu foi? fui pro Arizona. Eita, Phoenix? Aham, tem pique. Eu fiquei em Tempe, estudei na Arizona State University. Era basicamente uma cidade universitária, né? Tu Mas, pegou verão nossa, lá? quê? Pegou verão no Arizona? Sim, eu Sim. cheguei em junho de 2014 e fui embora em julho de 2015. Então, eu peguei, tipo, O tudo. verão de Phoenix é, tipo, extremamente quente. É o que todo mundo fala. É muito É quente, famoso. mas eu achei menos quente que o Rio. Porque lá é seco. Então, tipo assim, tava Sim, quente, mas eu não tava suando, sabe? Eu consigo andar de sim. chinelo, por exemplo. Aqui no Rio, eu Legal. sofro muito. Tipo assim, eu tô em inverno, eu tô com ventilador e eu tô suando, sabe? O Rio, pra mim, ele é Sim. muito, muito, muito quente. Então, tipo, eu não sofri E no muito verão. úmido. Sim, muito úmido. Eu não sofri na temperatura de lá. E foi o que você falou, né? Sua câmera tá fechada, não sei se você sabe. Eu Mas sei, minha câmera não volta mais, eu acho. no inverno, né, você falou, no frio, as pessoas ligam um aquecedor, né? Então lá tudo tinha ar-condicionado, a não ser quando você tava na rua mesmo.
E daí eu Sim. conheci, assim, o Arizona, Grand Canyon, Sedona, daquela região do Arizona, estado. Sim. Para Califórnia, eu fui para San Diego e Los Angeles. Eu fui para Las Vegas, Nova York e Chicago. Foi isso. Isso que eu conheci. Aí eu Eita. passei o ano novo em Las Vegas, porque minha mãe foi me visitar, ela queria muito. No final a gente nem curtiu tanto. Eu era menor de idade, nem no cassino eu entrava, sabe? Eu nem curto festa. E o Natal, minha mãe se cismou que queria passar em Nova York, né? Aquele famoso Natal de Nova York. Mas no final, tipo assim, no final, a minha opinião e a da minha mãe foram muito parecidas. A gente acabou preferindo mais o Arizona, mais a Califórnia, assim, do que as cidades grandes. A gente não se adaptou muito dessa coisa. Porque parecia que tava no Rio, sabe? Concordo. Tinha muita cidade, muita luz, muito barulho. Tem gente que ama, Eu, mas a gente não é, curtiu eu, tanto. eu tenho uma vontade de conhecer as cidades que ninguém vai. Tipo, cidades no meio dos Estados Unidos, extremamente aleatórias, que tu não tem voo do Brasil direto. Tipo Kansas City. Uhum, Eu tenho uma vontade, porque normalmente em Nova York tu vê muito brasileiro, tu vê muito gente internacional, tu não vê a cultura americana em si. Que eu acho que isso é uma perda muito grande. Eu acho que tu tem sim. que... É interessante tu ir para o país e tu ficar dentro da cultura, tu entender como funciona, tu tentar viver uma vida deles. Então, eu sei que tinha muita gente que fazia festa, principalmente o pessoal dos outros países, e fazia festa só deles, ficava só nos grupinhos deles e tal. Eu nunca fui muito fã disso. Eu ficava, principalmente no Deer Valley, que eu trabalhava só com americanos, eu, eu, eu ficava mais entre eles, eu queria mais entender como funcionava tudo e tal. E eu acho que isso é uma coisa muito boa das cidades menores. Grandes Uhum. metrópoles é É, muita gente, muito internacionalizado. acabou que, tipo, eu conheci mais os lugares que, tipo, onde pintava a viagem, porque eu era menor de idade, e, tipo, eu não dirigia também, não tinha nada disso, então não tinha carteira. Então eu ia para onde meus amigos estavam indo. Tipo, o único lugar que eu queria muito conhecer, que eu fui, foi o Arizona, querendo ou não. E a Califórnia, eu queria ter explorado mais a Califórnia. Elas foram mais pra cidade mesmo, mas eu fiquei feliz que eu fui no estúdio do Harry Potter, da Warner. E, tipo assim, eu sou muito fã, então eu curti essa parte. Mas, enfim, queria te agradecer muito por ter topado esse convite, por ter relatado tanta coisa maravilhosa. Espero que ajude muitas e muitas pessoas. É isso. Obrigada a você que também assistiu a gente. Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, que a gente perturba ele qualquer coisa. Se ele ficar com alguma dúvida, a gente perturba ele. Mas, enfim, é isso. Se quiser falar mais alguma coisa. Acho que é só isso e só vão, tipo, para as pessoas que estão assistindo, só vão. A experiência é sensacional, independente do lugar. Com certeza vai ser diferente, é um choque de cultura. Para mim foi a primeira vez que saí do Brasil, realmente. Eu já tinha ido. Eu moro no Rio Grande do Sul, então o Uruguai é muito próximo, mas quando eu fui foi um negócio absurdo. Foi uma experiência muito boa. E, sei lá, levem café. Café Café de lá não é legal, não. Tem gente que leva feijão também, né? Tem. E o feijão de lá é horrível. Todos que eu comi. Mas eu acho que é o jeito de fazer. Não pode ser. Eu nunca tentei fazer lá, mas café de lá é complicado. É complicado. O brasileiro não é horrível, mas não é bom. É só sem gosto. Acho que é por isso que eles botam aqueles cremes, aquelas coisas. Exatamente. Minha teoria. Toda mistureba, né? Um monte de coisa. Pra não sentir o gosto de café de Exatamente. verdade. Exatamente. Pois é. Mas vale a pena. Só vai. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Beijos.